Me lembro de uma pessoa com mais ou menos 80 anos, quando ela deu um testemunho num dia na sala de aula aqui, que ela agora podia pegar o ônibus. Imagina isso? O que significa isso para uma pessoa ter essa liberdade de tomar o ônibus, de vir, de ir, porque ela havia aprendido a ler. Que coisa boa. Então, seja um voluntário nessa área, são muitas áreas. E a partir de domingo que vem, nós teremos uma semana de oração. Foi dito ali, nós vamos publicar um vídeo de cerca de 10 minutos por dia, começando domingo de manhã, sempre bem cedo, para ajudar você que quer se envolver nesta semana de oração. Todas as igrejas da IPI, no Brasil todo, se reúnem para orar, fazem um movimento de oração na semana que vem, que antecede o aniversário da nossa denominação. Então, esteja atento, domingo de manhã você vai receber, se você estiver inscrito no canal, em algum canal da igreja, YouTube, Instagram, você vai receber o aviso ali. Então aproveite para fazer isso, se inscreva no canal e participe desta semana de oração. Onde você estiver, você assiste o vídeo vai te ajudar a entender o tema e ter um tempo de oração depois lá na sua casa. Deus abençoe a sua vida. Quero convidar você a olhar comigo mais uma vez a Bíblia no tema que nós estamos seguindo nesta semana, nestas semanas, que é o tema, o Espírito Santo, esta pessoa extraordinária. É isso que nós estamos estudando, lendo na Bíblia e meditando nesses dias. Que pena que as células este mês estão no seu recesso, não é? Porque não estão podendo também se encontrar para compartilhar. No começo de agosto, dia 1º, nós voltaremos estudando o livro que nós estamos estudando e vai ser bênção também para todos nós. Quem sabe, durante a semana, você vai pegar esse tema, vai ler o versículo de novo em casa, com a sua esposa, seu marido, seus filhos, sua família, quem sabe, sozinho, e vai continuar deixando o Espírito de Deus falar ao seu coração sobre este assunto. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Este é o texto desta noite e vamos ler inicialmente apenas um versículo que está no versículo 14, está em Romanos 8, 14. Eu chamo a sua atenção para esse texto. Eu quero convidar você a ler em voz alta. Você que está em casa, leia aí com quem está do seu lado, em voz alta, junto com as crianças ou com alguém da sua família. Você que está aí no banco, veja se alguém por acaso não tem um aplicativo da Bíblia ou não tem a Bíblia em papel. Ajude essa pessoa compartilhando para que a gente leia em voz alta todo mundo agora. É um versículo apenas, o versículo 14. Vamos lá juntos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Mais uma vez, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Muito bem. O tema desta noite é esse: como ser guiado. Eu quero tentar ajudar você, pelo texto que nós lemos, a entender que a gente é guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Porque o texto diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O texto diz que não há como dissociar a experiência da conversão, o encontro com Jesus e a fé em Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, se ao mesmo tempo esta experiência do ser guiado pelo Espírito Santo não estiver acontecendo. A Bíblia diz nesse texto que é natural, muito natural, que aqueles que são filhos, que já tiveram esse encontro com Jesus e este compromisso com Cristo, que eles desejem, que eles queiram, que eles tenham uma expectativa que o Espírito Santo vai guiá-los. E eles então querem que essa experiência se torne uma realidade. E a gente podia substituir essa palavra guiados por outras, que podem ajudar. Aconselhados,
orientados, auxiliados, mentoreados pelo Espírito Santo, de tal maneira que este auxílio do Espírito Santo seja refletido nas várias áreas da vida. E eu quero mostrar aqui para você dois aspectos nos quais ou com os quais podemos entender esse versículo. O primeiro deles é muito simples, é muito fácil de ser compreendido, porque ele diz respeito a este ser guiado nas decisões pessoais, naquilo que precisamos tomar como decisões na família, na vida profissional, na educação dos filhos, as decisões que influenciam a nossa vida, como sair daqui e mudar para lá, comprar do estabelecimento de uma cosmovisão, é a palavra. E a palavra bem interpretada, a palavra de Deus, sem a interpretação da cultura. Porque um texto da Bíblia pode ser pego como um pretexto para se dizer alguma coisa fora do contexto. Um texto da Bíblia retirado da Bíblia, fora do seu contexto, pode ser usado para falar loucuras que a Bíblia não fala. Então, esse é o nosso desafio neste tempo. Bom, eu quero apresentar para você a primeira razão, ou a primeira verdade, na verdade, para que você e eu sejamos guiados pelo Espírito na nossa maneira de compreender a vida, na nossa cosmovisão. A primeira verdade que precisa ser estabelecida para a gente fazer esse exercício é isso que está escrito aí em amarelo. É ter certeza, cada pessoa que quer ter uma cosmovisão bíblica e cristã, tem que ter certeza da sua identidade de filho ou filha de Deus. Precisa saber isso, isso precisa ser claro, precisa ficar estabelecido. Porque o apóstolo Paulo diz nesse versículo, eu peço que você olhe ali de novo, para ficar bem claro para você e para todos nós, no versículo que nós lemos juntos agora há pouco, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Guiado por Deus, filho de Deus. Há uma correlação entre essas duas verdades. E a primeira coisa que nós precisamos saber é se eu sou filho de Deus. E aqui é a base da fé, é a coisa mais objetiva e mais simples da fé cristã. É eu entender que eu nasci separado de Deus. Eu nasci criatura de Deus. Mas eu me torno, ou eu me tornei filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. E João, o discípulo de Jesus, esclareceu isso de uma forma tão clara. No primeiro capítulo, versículo 12, ele diz: a todos que receberam a Jesus pela fé, Deus, o Pai, o Criador, deu a essas pessoas o poder, a capacidade de serem filhos de Deus. Talvez você não se lembre, e não é necessário se lembrar, do dia em que isso aconteceu. Há pessoas que têm uma marca bem forte assim: eu me converti a Jesus, eu criei em Jesus tal dia e tal hora. Eu me lembro claramente do dia 22 de junho de 1973, num culto que estava acontecendo ao lado em volta de uma fogueira, por volta de 9 horas da noite, e eu não tinha prestado atenção em nada do que estava acontecendo naquele culto, porque participar de culto de acampamento, de adolescentes, de jovens, era uma coisa tão comum para mim, porque nasci na igreja, né? Participar de culto, todo o tempo, que nem alguns adolescentes aqui, tem que ir na igreja de novo. Eu era assim. Tenha paciência com seu filho e sua filha, quando, pai, de novo na igreja, eu não quero ir hoje.
Porque um dia ele pode participar de um culto da fogueira, ou aqui, num culto aqui, e entender o que significa isso, porque no momento em que o moço que estava pregando, que eu nem me lembro o nome dele, ele falou, você pode ter nascido na igreja, com seus pais serem crentes e convertidos, tal, mas se você não aceitar Jesus, eu falei, opa, sou eu. E eu me converti naquele dia. Foi naquele dia, e eu me lembro que naquele dia eu tive esta convicção em mim de que eu era filho de Deus. Eu me tornara naquela noite filho de Deus. Porque antes eu era filho de um pai que era filho de Deus. Eu era filho de uma mãe que era filha de Deus. Eu era neto de um avô que era filho de Deus, mas eu não tinha me encontrado com Jesus ainda. Então, para desenvolver uma cosmovisão, tem que ter essa base. Você pode ser membro de igreja e ter uma cosmovisão de membro de igreja. Você pode ser um religioso, membro de uma família religiosa, uma família de homens e mulheres tementes a Deus e ter uma cosmovisão de uma família, mas que não pode ser posta à prova, porque a hora que você vai para viver no mundo, ou num colégio, ou numa faculdade, ou num trabalho, num ambiente hostil, não protegido pela família, a fé começa a desmoronar, a cosmovisão começa a ficar influenciada por conceitos que estão totalmente distantes daquilo que você aprendeu. E aí você começa a pensar como é comum, esta fé, isso era para os meus avós. Na década tal, no século tal, era mais fácil. Hoje as coisas mudaram, cada um pode pensar a sua verdade, Deus está em todos os lugares, e aí a cosmovisão sobre Deus vai mudando, vai se alterando. Então, esta base precisa ficar muito, muito clara para todos nós. Deixa eu falar para você o que significa essa palavra filho. Aí na sua Bíblia está assim, filho. É lógico que isso não está tratando de gênero masculino, mas é no sentido geral. Filhos e filhas, homem e mulher, filhos e filhas de Deus. Deixa eu falar o que significa esta palavra usada. Na língua grega tem duas palavras base que são muito importantes para entender o conceito de filho. A primeira palavra, que é esta, usada neste versículo, aliás, nos outros também, é a palavra que denota, que significa filho maduro, filho amadurecido de Deus. Esta palavra, por exemplo, é usada por João, que a gente se torna filho, filho maduro de Deus, filho que aprendeu a entender o amor de Deus, filho que ama o Pai, filho que compreende o amor do Pai por ele mesmo, filho que vai se amadurecendo. Não é a palavra, que é a outra, que não está aqui, que é a palavra para filho natural. Você está com seu filho aí? Tem alguns pais que estão seus filhos, né? A palavra para esses filhos aí é a segunda palavra, não é essa que está aqui. Porque essa filha, esse filho, nasceu de você. Ou mesmo que ele tenha sido adotado por você, ele é um filho que é do seu coração, que é das suas entranhas. Pode não ter sido gerado no útero, mas é fruto de uma paixão e de um amor do pai e da mãe por aquela criança. A palavra usada aqui não é essa. A palavra usada aqui é um filho que responde ao seu pai, à sua mãe, o amor dedicado por ele. Não é o filho da criança que faz manha. Não é o filho da criança que bate o pé para não obedecer. É o filho que já assumiu uma posição tão madura no relacionamento com o seu pai, com Deus, que ele responde a esse pai. Então, quando Paulo diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, ele está dizendo, só filho maduro que quer ser guiado. Filho imaturo, filho rebelde, filho criança de Deus, ele não vai ter essa experiência de ser guiado. Ele, pelo contrário, quem faz a cabeça dele são os amigos, né? É a pressão da sociedade, são as forças que estão externas.
E a voz do pai vai diminuindo, a voz da mãe. Você que tem filho sabe como é que é, não é? Quando às vezes os amigos passam a ter muito mais poder de exercer influência do que a casa. Não é assim? Você adulto já passou por isso. Mas era um tempo de imaturidade, até que você se tornou adulto e disse, não, isso eu não vou escolher para mim, eu não quero seguir isso. Aí você se torna esse filho de Deus, maduro. Você é esse filho maduro? Eu queria perguntar para você, você se vê como um filho de Deus, uma filha de Deus, que responde espontaneamente ao que o Pai diz? E a sua cosmovisão é alterada, é mudada de acordo com o que Deus fala? Porque esse filho maduro, ele quer ouvir o que o pai tem a dizer. E não é o meu achômetro, a minha cultura, os meus pais, o que eu aprendi em casa, nada disso. Isso é importante, mas tem um momento que você tem que julgar, inclusive isso. Por exemplo, quem aqui teve avós que foram machistas e trataram as suas esposas, a sua avó, de forma machista? Alguém aqui teve isso? Isso era muito comum. Mulher não podia falar nada, não é? Essa cultura não faz parte da cultura bíblica. E às vezes eram pessoas religiosas, que amavam a Deus, mas que tinham essa área da cultura familiar doentia. Então, você tem que rejeitar, porque agora você é filho adulto. Você não depende do que os seus pais te ensinaram, apenas. Às vezes você mesmo, você olhando para trás, eu olhando para trás, na minha vida familiar, educação de filhos, a minha cosmovisão, conversando com a Jane esses dias, não é? Ela não era tão boa. Porque a gente vai ganhando novas compreensões de como educar um filho. Não é? E eu tenho que reconhecer que a minha cosmovisão, a minha visão de vida nesta área da educação sofreu alterações, que hoje eu diria, se eu pudesse voltar, se eu voltasse, eu não faria a mesma coisa. Interessante isso. Filhos querem ouvir o pai e julgar o que fazem. Você sabe, quem aqui já teve bebê em casa? Eu já tive as nossas, né, quando pequenininhas, e agora a gente passou pela fase já, infelizmente passa tão rápido, dos bebês, né, como avô. E uma das coisas gostosas de ver um bebê, pega um bebê de 5 anos, 5 meses, que ele está aprendendo a fala, a oralidade. Ele só faz sons ainda, mas ele está aprendendo a falar. E o que o bebê faz quando você está perto dele assim? Ele fica vendo a tua boca. Porque ele sabe que dali sai um som e ele quer aprender aquele som. Então, aquele bebê, ele fica olhando, querendo. Ele nem olha para os seus olhos, ele olha para a sua boca. Porque ele quer aprender, ele precisa aprender a falar. E é assim que a criança aprende. Então, quando você for falar com um bebê, fale do jeito que eu estou falando. Devagar, fazendo os movimentos labiais. Não não use máscara para o bebê, não vai dar certo. Né? Só se for assim, se estiver gripado. Né? Mas não tampe a sua boca, porque um dia eu estava pregando aqui com o microfone na mão, desses grandes que a gente usa, bem pertinho da boca, e um irmão chegou para mim depois e falou, pastor, achei que o senhor pregou muito bem, mas eu não entendi nada do que o senhor falou. Falei, é mesmo? Por quê? Eu falei, porque eu estou meio surdo, e o senhor cobriu a boca o tempo todo, porque a bola do microfone estava impedindo de ver os meus lábios. Se um adulto que não está conseguindo escutar bem, precisa dos lábios, quanto mais um bebê, não é? Que está aprendendo a falar ainda, entender os sons. Isso ajuda a gente a entender a nossa posição de filhos maduros, que sabem que Deus tem algo a dizer, que sabem que Deus tem algo a dizer sobre namoro, e não tem uma visão de um Deus castrador. Deus só não permite a gente aproveitar da vida, Deus quer podar a gente.
Isso é coisa do passado, coisas de antigamente. Deus tem a bênção de uma vida em abundância, mas os seus filhos precisam querer ouvir. A pergunta é, se em todas as áreas da sua vida, seja relacionamento, seja aspectos de família, seja na sua vida, na sua sexualidade, seus relacionamentos com o sexo oposto, seja na maneira de compreender o mundo, de responder às tendências do nosso mundo, às ideologias, tudo isso, todas essas áreas, passa pelo desejo de querer saber o que Deus, o nosso Pai de graça, de misericórdia e amor, pensa a respeito de cada uma destas coisas. O segundo aspecto que nós temos aqui, eu queria colocar para você, é avaliar a cultura pela palavra. Você pode olhar aí na sua Bíblia o versículo seguinte. A gente leu o 14, vamos ler o 15. Versículo 15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Deixa eu falar duas coisas aqui, depois dar alguns exemplos. A primeira coisa que eu quero falar é uma rápida explicação sobre esse versículo. Olhe para o texto. Aqui está dizendo que Deus não nos deu um espírito de escravidão para vivermos novamente presos, para vivermos em temor, mas Deus nos deu um espírito de adoção. Veja a palavra, adoção. Ele nos torna filhos, adotados. E quando nos tornamos filhos adotados, nós clamamos. Aí é o verbo que aparece, Abba, Pai. O que significa esse texto? Veja que mais uma vez ele está usando a palavra filhos, que é a mesma palavra que eu mencionei agora há pouco, filhos maduros. Por que Paulo está falando isso? Tanto nas cartas que foram endereçadas para as igrejas na Grécia, para uma mentalidade helenística, uma mentalidade grega, como esta carta que foi endereçada para Roma, a capital do império. Paulo usa esta palavra filhos para descrever aquilo que era muito conhecido. Eles sabiam o que Paulo estava dizendo quando usava essa palavra, que é a palavra hios. O que acontecia naquela sociedade ou naquelas sociedades? Quando um indivíduo não possuía filhos, ou não era casado, não tinha filhos, não tinha herdeiros, talvez os seus herdeiros seriam sobrinhos, ele tinha direito de adotar um filho. E ele adotava um filho adulto, e normalmente isso acontecia da fase já chegando na velhice. E este cidadão que não tinha filhos, ele então trazia um jovem, um homem, perto às vezes até da idade que ele mesmo possuía, e tornava este indivíduo seu herdeiro, através da adoção. E ele pegava então uma pessoa madura para fazer isso. Ele não pegava nem uma criança, porque ia demorar muito, e ele não saberia se essa criança iria realmente ser um jovem, um adulto devoto a ele, cuidadoso com ele. Então ele pegava um moço que ele admirava, que ele já via amadurecimento, vida adulta, que poderia responder a ele com amor, com honra, e transformava esse moço em filho. Por isso que ele usa essa expressão, que Deus nos deu um espírito que nos adota. E aqui eu volto àquela fala inicial, que Deus nos adotou como filhos. Nós não nascemos filho. E Ele nos tira deste relacionamento de temor, de escravo. Porque outra possibilidade era esse homem deixar ser cuidado pelos escravos que ele poderia possuir. Já que naquele tempo havia escravos.
Mas quando ele adotava este homem, este jovem, esta pessoa, ele sabia que ele poderia, por estar dando a sua herança para ele poderia e seria cuidado com honra, com zelo, com amor por aquele filho adotado. E o que acontecia com este filho? Agora é o ponto número 2, para encaixar naquilo que nós estamos falando no número 2. Este moço, supondo um moço, um homem novo, ele abandonava a sua cultura anterior para adotar em sua vida a cultura, os ensinos do seu novo pai. Por isso, Paulo está dizendo aqui que esse espírito que Deus nos deu nos torna filhos adotivos, e os filhos adotivos dizem ao pai: Abba, pai. Você sabe o que significa isso? Paizinho, paizão, pai querido, meu velho, aquele meu velho amoroso, meu amor, você é meu amor, meu pai. É isso que significa a palavra Abba, essa palavra carinhosa que sai da alma, do coração. E este moço então diz àquele homem: você me amou, você decidiu vir ao meu encontro e me dar essa posição de honra, eu só posso dizer para você: paizão, eu quero te honrar, eu quero te amar. É isso. Então ele deixava a cultura dos seus ancestrais, de sua família, de quem quer que fosse, às vezes era um escravo, e ele agora entra na cultura do pai, ele abraça os valores do seu pai, porque ele vai cuidar dele e vai ser cuidado por ele. Este é o significado deste versículo, quando Paulo diz que o Espírito Santo nos adotou, nos fez possivelmente ou possíveis de capacitados de amar o nosso Pai. Eu quero dizer a você que o Evangelho foi dado para nós para ser, e para todos os que já o receberam e vão recebê-lo, para ser uma ferramenta de juízo, de julgamento, de avaliação de todas as culturas. Há um livro muito interessante, ótimo, recomendo você ler, que é do John Stott, e Contra a Cultura, o título dele é Contra a Cultura Cristã. E ele mostra como o Evangelho ele é apresentado por Jesus para ser contra a cultura. Mas o que significa isso? Ele vai dizer, não é para ser contrário à cultura, não é para destruir a cultura, não é para diminuir o valor da cultura, mas é para andar muitas vezes na contramão da cultura, para dizer o que comanda a minha vida. A corrente que me empurra não é a cultura, mas é o Evangelho. Então, às vezes, a gente se põe contra a cultura, a gente se põe na contramão da correnteza, anticorrenteza. Esse é o Evangelho. O Evangelho julga a cultura. Agora, nós estamos vivendo numa época que há muita crítica ao Evangelho. Muita crítica. Por exemplo, você quer um exemplo? Pessoas dizem que a Bíblia ela é um livro velho, antiquado, e que ela destrói a cultura dos povos. Então, onde chega o cristianismo, a cultura é destruída. É verdade, em alguns lugares ou em algumas situações da cultura, o Evangelho julga e as pessoas começam a abandonar suas práticas. Um dos missionários que, inclusive, já veio aqui à nossa igreja anos atrás, quando ele chegou num determinado lugar na África, a coisa mais comum que havia era poligamia. Poligamia. E aí, no decorrer dos anos de ministério desta família na África, alguns homens se converteram. E em alguns casos, estes homens se converteram com várias mulheres.
porque haviam se casado conforme a cultura prevalecente daquelas tribos onde eles viviam. O que fazer? Se você estivesse no lugar de um conselheiro, de um missionário, de alguém que vai ter que agora lidar com isso, com essa verdade, com esse fato. O homem se converteu e tem 4 mulheres, e tem 20 filhos com essas mulheres. O que fazer? A Bíblia é claramente contrário à bigamia. Todos os exemplos da Bíblia, e alguém pode dizer, mas a Bíblia tem bigamia, muitos homens foram polígamos na Bíblia, mas nunca deu certo ser polígamo na Bíblia, nunca, porque Deus, o Criador, criou o homem e a mulher e os fez para serem uma só carne. Uma só carne. E aí então o que eles fazem, os missionários? Eles avaliam essa cultura e ajudam a pessoa a julgar esta cultura, esse aspecto da cultura, contrário à palavra de Deus. E o que esses homens fazem então? Eles tomam a decisão de 2 possibilidades. Eles dizem às suas mulheres: eu vou sustentar todas vocês para o resto da minha vida, porque eu fiz isso. Eu assumi esse compromisso. E vou sustentar todos os meus filhos. Mas a minha mulher será esta. E normalmente a primeira mulher, a primeira que casou com ele, era a escolhida, normalmente. Mas a outra hipótese, a outra possibilidade, eu dou carta de divórcio se você quiser viver outro relacionamento e sair. Mas eu vou cuidar de você. Esta era a melhor alternativa naquela situação. Não ia diminuir a despesa, né? Mas ia estabelecer-se uma aliança conforme a Bíblia, rejeitando a prática cultural. O que ele não podia fazer, porque a cultura jamais aceitaria um cristão fazer isso, e o cristianismo seria devastado, era simplesmente jogar essas mulheres para fora de casa e abandoná-las. Porque esse não é o propósito de Deus, em abandonar e tornar mulheres deixadas, e naquela cultura tremendamente difícil de sobreviverem, de viverem, sendo deixadas pelos seus maridos. Mas o Evangelho entra na cultura e começa a estabelecer aquilo que é bom e aquilo que é mal. Mas o Evangelho não está lá para destruir a cultura, mas para aperfeiçoar a cultura. Algumas pessoas dizem que onde o Evangelho chega, destrói a cultura dos indígenas. Você lê isso na FUNAI de indigenistas, de antropólogos, o tempo todo. Contrários. Hoje, diferentemente de 20, 30 anos atrás, é muito difícil um missionário conseguir viver numa tribo indígena, estabelecer uma igreja numa tribo indígena. Eles têm que sair da tribo, ficar do lado de fora, às vezes quilômetros de distância, e ali começar um trabalho de evangelismo, e os índios têm que vir a eles não podem viver na tribo indígena. Isso mudou muito nos últimos 20, 30 anos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ouvir isso um dia, se você lá na sua faculdade ouvir isso um dia, saiba de uma coisa. Crianças, alfabetizar as crianças, fazer com que elas aprendam a sua própria língua, e agora de forma escrita. E eles começam a ser capazes, agora, depois disso, de escrever o seu conteúdo, as suas histórias, as suas tradições, para impedir que aquela história daquela tribo morra com a morte dos velhos, dos pais. Veja o benefício do Evangelho numa tribo que recebe esta bênção de ter alguém que estudou anos para poder chegar lá, ouvir todos aqueles sons e transformar aquilo numa escrita. Mas alguém olha isso e diz: o cristianismo foi lá e destruiu a cultura. Insensato comentário. Veja que, então, nós estamos sendo chamados hoje para julgar a cultura e avaliar a cultura pela palavra de Deus, não por aquilo que é dito. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo de tremendas influências, discussões de radicalismo. Você não pode hoje, você pode na verdade, né? Mas eles não querem que você se posicione contra as muitas ideologias de gênero.
Você não pode falar. Mas nós temos que falar para os nossos filhos, que desde o princípio Deus criou o homem e mulher e os fez para viverem num relacionamento que gere a alegria, que se completem, que se procriem. E nós vamos continuar dizendo isso. E nós vamos julgando a cultura e dizendo isso não é o que Deus, o meu Criador, o meu Pai, tem para mim. E são muitas as áreas, não são? São muitas as áreas. O que dizer do aborto? Eu disse há poucos dias aqui que um país vizinho nosso, a Colômbia, legalizou o aborto pela Suprema Corte deles. Até a 24ª semana de vida, uma mulher pode abortar. E o movimento feminista, a terceira onda, que veio de 20 anos para cá, aproximadamente, trouxe esse direito da mulher. O direito de usar o seu corpo e ter a sua liberdade. O corpo é meu e eu faço com o meu corpo aquilo que eu quero. Não é essa a linguagem hoje sobre o aborto? Mas nós dizemos que Deus, o Criador, é o dono da vida. Então a mulher precisa ser orientada, não é, a cuidar do seu próprio corpo e ter relações sexuais que possam ser de forma saudáveis, que se elas gerarem uma criança, ela se torna responsável por ela. Eu sei que há situações difíceis. Nós vimos aí há pouco tempo estupro juvenil. E a pergunta é, eu quero tornar um pouquinho mais prático. Entenda bem o que eu vou dizer. Quais são os governos que nós vamos escolher para nós segundo uma cosmovisão bíblica? Porque você pode orar, Deus abençoa as crianças do Brasil, o Senhor é um Deus que ama as crianças, mas na hora de votar você vota como um ímpio, porque você não considera na sua escolha uma cosmovisão bíblica. Entende o que eu quero dizer? Você nunca vai ouvir da minha boca, nem dos pastores aqui, vote em tal pessoa, porque nós acreditamos que você é maduro. Você é filho maduro e tem que ser. Amém, irmãos? Você não precisa. Eu respeito os pastores que fazem isso. Não vou criticá-los, não vou julgá-los. Porque há muitos que dizem, você tem que fazer isso, não é? Toda hora eu recebo um vídeo aí de um padre, de um pastor que fica dizendo, você tem que votar em tal pessoa. E eu não tenho ilusão que haverá alguém que vai solucionar os nossos problemas. As nossas questões serão solucionadas por nós, pela sociedade, pelas nossas escolhas. Mas eu, na hora que eu tiver que votar, eu vou escolher alguém que represente mais perto possível a cosmovisão cristã e bíblica. Porque eu não vou desligar o meu cérebro e tapar a minha visão da cosmovisão bíblica na hora que eu for escolher alguém. Você não precisa que eu diga para você quem você tem que votar como prefeito, vereador, deputado, presidente. Eu quero alguém que diga, eu desejo o mais próximo possível. E ele não vai ser o implantador do reino de Deus na terra. Não vai acontecer isso, viu, gente? Você sabe disso. Mas que pense o mais próximo possível de uma cosmovisão que se adeque ao Evangelho. Ao Evangelho. E nós temos que lidar com situações na sociedade. Há uma complexidade de assuntos, eu não estou querendo ser aqui simplista, e nem estou querendo dizer que você vai encontrar alguém que represente 100% de uma visão bíblica. Não existe isso. Nem você representa, nem eu. Porque o nosso pecado nos impede de termos uma visão 100% em tudo de acordo com a Bíblia. A gente sempre tem uma herança de pecado, não é, de desobediência de Deus. O que nós não podemos é orar como um crente, orar como um discípulo de Jesus e clamar por toda a ação de Deus na nossa vida e na igreja, na família.
Mas na hora de olhar a sociedade, os temas, a gente olha como um pagão. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos o direito de fazer isso. Nós não podemos ensinar isso aos nossos filhos. Pelo contrário, nós temos que ajudá-los a enfrentar as situações, a se posicionarem perante os seus amigos. Tem aí os jovens e adolescentes, não é fácil isso. Porque um moço hoje que decide pela castidade, quer dizer, para não ter relacionamentos com a sua namorada, ou ficar com sei lá quem, ele é desprezado, ele é gozado, ele é a escória, ele é o bullying da turma. Como é que eles vão enfrentar isso? Se eles tiverem senso de pertencimento, de amor, de direção, dada pela família, pela igreja. Isso vai ajudá-los tremendamente. Quantos são os temas, né? Daqui a alguns dias a gente vai começar a ver propaganda eleitoral, aquela coisa que a gente não gosta, né? Que invade o rádio, invade a televisão, né? As mídias. Mas você vai ter que decidir. E eu espero que a sua cosmovisão bíblica e cristã ajude você a tomar decisões de filhos de Deus maduros. Amém, irmãos? Maduros. E você ajude as pessoas próximas a você. Ajude, fale com elas. Fale com elas. Como que eu posso orar pela juventude do Brasil e querer que drogas sejam vendidas nos bares ou em algum lugar? Recentemente estive na Holanda, passeando lá e visitando, e Amsterdã, uma cidade linda, maravilhosa. Eu estava lendo que Amsterdã, veja, busque isso, está trazendo um fechamento na venda da maconha, nos bares, nos cafés. Porque depois de 20 anos, eles estão entendendo que isso não tem feito bem do jeito que está. E eles estão tentando agora tornar mais estreita este acesso a drogas naquela cidade particularmente. E há pessoas querendo. Vi um vídeo ontem de um deputado pedindo pressão pela internet sobre a Suprema Corte, envio de mensagens, de e-mails para os juízes da Suprema Corte, para a liberação das drogas. Quer dizer, você vai ter que escolher, você vai ter que pensar de forma que seja uma cosmovisão bíblica. Eu queria terminar agora olhando para Jesus. Sabe que, como eu disse agora há pouco, alguém pode nos acusar de que o nosso evangelho, que essa Bíblia aqui, é uma Bíblia antiga, velha, ultrapassada, de uma outra cultura, de um outro tempo, de um outro povo, que ela não tem o que dizer para nós, porque ela é anacrônica. Eu diria para você, este livro, ele não é daquele tempo. Esse livro nem é do nosso tempo. Não é para hoje. Esse livro aqui é de outro mundo. É de outro reino. Não é desse reino. Nem do reino da época de Jesus, nem do reino do século 21. Isso aqui é um evangelho para quem quer viver debaixo de um outro reino, de uma outra autoridade, de uma outra cultura. Esse é o nosso desafio. E se for ficar difícil, nós vamos ter que tomar decisões. Se for ficando mais difícil, mais complicado, mais complexas as nossas respostas, a gente vai ter que ir decidindo todo dia, toda hora, um problema por vez. Isso é ser guiado pelo Espírito, irmãos. Ser guiado pelo Espírito não desculpa, vou ser bem franco aqui, não é você chegar de manhã e dizer, Deus me ajuda, porque eu preciso comprar aquilo outro, eu preciso tomar um remédio, eu preciso fazer um tratamento, eu preciso... Me dá o melhor caminho. Isso é muito pouco, muito pouco. É importante, mas não é só isso. São coisas que afetam a nossa vida, as gerações.
O que nós decidimos hoje é o que vai afetar a nossa igreja daqui a 10, 20 anos. Quando os adolescentes e as crianças que saíram agora há pouco forem os adultos aqui. Forem os homens e as mulheres dessa igreja. A sua decisão hoje é ao ver o que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós temos coragem de dizer. Esta é a minha cosmovisão. Essa é a minha visão de mundo. Porque eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. É isso que vai marcar a vida das pessoas. Amém, irmãos? Eu queria pedir para você orar, e o grupo de louvor vai vir aqui à frente. Talvez em algumas coisas que eu falei, abaixe sua cabeça, vamos orar. É como você pegar as coisas da sua casa. Imagine aí comigo, você chegar em casa hoje e querer trocar tudo de lugar. Você muda o lugar do sofá, você muda a televisão, você faz uma santa bagunça para dar uma ajeitada na sua casa. E não dá para fazer tudo de uma vez, é verdade. Mas o Espírito Santo, Ele é o dono da nossa casa, a nossa vida. A nossa vida, esse cântico diz, é a morada do Espírito Santo. E Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer fazer a gente avaliar o que nós estamos crendo, de onde a gente está recebendo a influência. O que está acontecendo? Por que a gente é tão facilmente engolido pelas influências? Por que hoje você que tem 15 anos, 20 anos, que ainda, por mais experiência que você tenha de vida, ainda não chegou na maturidade da vida, você tem sido tão influenciado pela cultura da identidade de gênero, por exemplo. É a hora de você dizer: Deus, eu nem sei o que eu penso, é difícil, mas eu preciso da tua sabedoria. Preciso da tua sabedoria. Preciso da sua sabedoria, do teu discernimento sobre a minha vida. As perguntas difíceis dos filhos, você pai e mãe, precisa responder. Sem preconceitos. Mas como Deus responderia? Como Deus responde? Como aquele pai do filho pródigo que recebeu o filho de volta, mas também lidou com aquele filho que ficou, cabeça dura, uma mentalidade de escravo, de servo. Ele lida com os dois. E você lida com os seus filhos, com a sua família. Peça sabedoria a Deus. Ore, talvez você tenha filhos muito pequenos que ainda não fazem aquelas perguntas difíceis. Abençoe a vida desta criança, os relacionamentos que ela vai ter, o namorado, o marido que ela vai ter, a esposa. Deixe o Espírito de Deus tomar conta da sua casa, da sua vida. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada.
tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Pai, te bendizemos por este amor que envolve a nossa vida, ao ponto do Senhor colocar em nós o teu próprio ser, amado Espírito Santo. Te louvo pelo teu propósito em nossa vida. Como nós cantamos, o teu amor é imenso e o teu perdão está estabelecido sobre a nossa vida. Deus, nós te pedimos que hoje, cada pessoa que está aqui, perceba este chamado que vem do teu amor e vem envolto, vem embrulhado em perdão e misericórdia. Vem com este propósito do Senhor através do Espírito de guiar, de orientar, de ensinar o teu caminho. Eu quero orar, ó Deus, dos mais novos, das crianças, até os mais velhos, passando pelos adolescentes, pelos jovens, pela juventude desta igreja, pelos jovens casais. Pai, eu oro para que homens e mulheres tenham esta saúde em seus relacionamentos, na sua sexualidade, tenham discernimento para enxergar e avaliar as forças que querem nos empurrar para longe do teu propósito de vida, Senhor. Nos dá este coração atento mesmo, este desejo de olhar o Senhor falando, mostrando, orientando. Senhor, que a nossa primeira fonte para julgar todas as coisas seja a tua palavra, o amor à tua palavra, ó Deus. Eu oro para que o Senhor traga esta maturidade nos adolescentes, nos jovens, nos homens, nas mulheres, nos casais, nos solteiros. Pai, que a gente não seja empurrado pela correnteza, pelos costumes, pelas práticas, mas a gente seja chamado para essa vida de santidade, de beleza, para que as pessoas vejam a presença de Jesus na nossa vida, Pai. Eu oro para que aqueles que estão enfrentando lutas, conflitos, aqueles que estão precisando
tomar certos posicionamentos, quem sabe abandonar alguns relacionamentos nocivos. Senhor, Tu estendas a Tua mão de socorro e dê as forças necessárias para essas mudanças acontecerem. Muda as coisas na nossa vida, Senhor. Opera este milagre, deste aconselhamento dado pelo Espírito Santo na nossa vida. Senhor, livra-nos de estarmos caindo, de ficarmos caindo nas tentações. Livra-nos, Senhor, de sermos empurrados para práticas, para hábitos que não agradam o Teu Espírito Santo. Nós oramos nesta noite, consagrando a nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o ensino, o conselho, a orientação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, hoje e para sempre. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe sua vida.